lá em Hebreus. Eu vou ler na Ara. E capaz de ter que ser na Ara daquela que tem os números, que essa é a versão que tem a palavra traduzida do jeito que eu gosto ali, né? Pois a gente tem que comprar um programa melhor para a Bíblia, né? Hebreus capítulo 11, meu querido irmão. Glória a Deus, igreja. Hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé. Porque o justo viverá pela sua fé. Amém, meus amados? Meus amados, a nossa nação, alguns dizem que a nossa nação é uma nação cristã, pelo fato da maioria do povo crer em Deus, crer, entre aspas, em Deus, né? E temos aí católicos, espíritas, Testemunho de Jeová, e temos evangélicos. Obrigado, meu querido. Né? Temos essa turma toda aí. Né? E a nossa nação foi muito influenciada pelo cristianismo. Tá? Amém, meus amados? E aí, meu querido, diante disso, pelo fato de ter sido muito influenciado pelo cristianismo, existem muitos conceitos sobre fé por aí afora. Né? Eu vejo, às vezes, né, por aí afora, um louvor à fé, um louvor como se a fé fosse um fim, né, nela mesma, né, em si mesma. Né? A fé. Tem gente que fala que né, Deus tem fé, né, uma coisa ridícula, né, que Deus tem fé. E Deus não tem fé não, meu querido. Deus é poder puro. Glória a Deus. Tá? Deus não precisa de crer em algo. Ele olha para os lados assim, ó, não tem ninguém. Ele é único. Glória a Deus, igreja. Nem precisa crer em nada. Tem gente que tem muito se fala sobre fé. Tá? E aí eu achei, tenho meditado sobre esse assunto, falei, vou levar uma mensagem, né, porque semana que vem vamos começar uma série de mensagens. Aliás, né, a partir de domingo que vem volta a escola dominical, amém, meus amados? Né, na parte da manhã, o culto da manhã, né? E também, não é durante essa semana, mas na outra semana volta os PGs, amém, meus amados? Durante essa semana vamos ter oração, tá bom? Segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, teremos oração, amém, igreja? E eu quero aproveitar e chamar a igreja, né, para orar como comunidade no nome de Jesus, para pedir a Deus renovo, pedir as bênçãos ao Senhor. Amém, meus amados? E alguns acham que fé são pensamentos positivos acerca do futuro. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou essa frase? Eu tenho fé que isso vai acontecer. E a maioria das pessoas, aqui no Brasil, se você perguntar para elas, você tem fé? Eu falo, tenho fé. Você acredita em Deus? Acredito. Acredito em Deus. Deus gosta de você? Gosto. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada para ninguém. Deus gosta de mim. E aí junta pensamentos positivos com Deus e tem um conceito e tal. Complicado isso aí. Porque hoje você vai aprender o conceito bíblico sobre fé. Amém, meus amados? Ou aprendeu ou vai relembrar aí. A gente vai tirar do baú coisas velhas aí. Tá? E aí eles citam, as pessoas citam a confiança em Deus, ou Maria pede à mãe que o filho atende. Quem já ouviu essa frase?
né? Pede à mãe que o filho atende, ou em si mesmo, que é pior ainda, né? Acho que só vai piorando. Né? Eu tenho fé em Deus e em mim mesmo que eu vou conseguir. Né? E aí muito é falado, principalmente Copa do Mundo, né? Lançavam os slogans na Copa do Mundo, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. E aí vinha junto, eu tenho fé e tal, o povo que acredita e tal. Isso é complicado diante das Escrituras. Nós vamos ver isso hoje. Amém, meus amados? Porque, meus amados, a Bíblia fala sobre fé. A Bíblia nos ensina sobre fé. Né? E muito mais que falar sobre fé, hoje nós vamos falar sobre o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos falar desse Jesus maravilhoso. E ora a Deus para que o Espírito Santo renove o coração de cada um aqui em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Quando você lê fé nas Escrituras, né, significa pelo menos duas coisas. Tá? Fé é o conjunto, nas Escrituras, o conjunto de doutrinas, ensinos, mandamentos e promessas, o conjunto é chamado de fé. As doutrinas, os ensinos, os mandamentos e as promessas, né, essas coisas que você vai encontrar nas Escrituras, isso é chamado de fé. Tá? Quando você lê a frase nas Escrituras seguinte, a nossa fé, ou seja, aquilo que nós acreditamos. Doutrinas, mandamentos, ensinos, né, promessas. Você sabe diferenciar essas quatro coisas? Né, por exemplo, olha, por exemplo, no texto mesmo que a gente vai ler, está escrito o seguinte, olha, pela fé entendemos que o universo veio existir pela palavra, o invisível veio existir, o visível veio a existir pelo o invisível. Isso é doutrina, isso é promessa, isso é mandamento. O que é isso? Você sabe diferenciar? Isto é doutrina. Tá? Mandamento. Vamos ver o que é mandamento. Né? São as ordens. Ó, faz isso ou deixa de fazer aquilo. Né? Quando você vê escrito nas Escrituras, olha, ame o seu próximo. Isto é doutrina, mandamento ou promessa? Mandamento. Quando Jesus diz o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias até... Isto é doutrina, mandamento ou promessa? Promessa. Glória a Deus, igreja. Então, o conjunto de todas, agora imagina todas as doutrinas, tudo que Deus fala sobre o homem. Por exemplo, olha, Deus, por exemplo, aí fora você vai escutar, olha, nós somos bons por natureza. Tem por exemplo, linhas da psicologia que falam, olha, o ser humano só precisa ser amado. Se ele for amado, ele vai ser bom. Né? Isso é doutrina bíblica? O que a Bíblia fala sobre o homem? Nós somos bons ou maus? Maus. Vocês estão entendendo? Então, isto é uma doutrina. Amém, meus amados? Tá sabendo diferenciar? Então, fé nas Escrituras é o conjunto de todas as doutrinas, mandamentos, ensinos e promessas. Glória a Deus, igreja. E fé nas Escrituras também é o ato de viver. Eu vou usar a palavra viver, porque crer para nós, os brasileiros, não tem o mesmo sentido que tem nas Escrituras. Crer para nós aqui é acreditar, mas quando você lê crer nas Escrituras, está mais relacionado com viver de acordo. Viver de acordo com o mandamento tal, a doutrina tal, tal. Então a nossa fé em Deus
diz respeito ao seguinte, olha, nós acreditamos em todos os mandamentos, nós vivemos de acordo com todos os mandamentos, doutrinas e promessas de Deus. Isso é chamado nas Escrituras de fé. Glória a Deus, igreja. Deu para entender? Tranquilo até agora? E a Bíblia fala também, ensina também daquilo que não é fé. Que é fé verdadeira, e sim incredulidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Aqueles judeus que não receberam Jesus Cristo como Messias, eles acreditavam em Deus? Sim. Eles obedeciam alguns mandamentos de Moisés? Sim. Mas Jesus chama eles de incrédulos. Né? O autor de Hebreus aqui, por exemplo, o contexto da carta de Hebreus aqui, vou explicar para vocês aqui, para a gente entrar nela. O que estava acontecendo? Alguns cristãos estavam sendo tentados a voltar à antiga aliança. Né? A antiga aliança era mais palpável. A pessoa ia lá e entregava o animal. Era uma coisa mais visível. Ou por causa da perseguição, talvez. Mas eles estavam sendo tentados a voltar para a antiga aliança. Aquilo que Moisés ensinou. Aí o autor de Hebreus ensina, olha, tudo, a antiga aliança, é uma sombra. O sumo sacerdote, o sacrifício, tudo aquilo se cumpre em Cristo. A antiga aliança é uma sombra e Cristo é o corpo. E Cristo é o propósito. Cristo é tudo. Glória a Deus, igreja. Cristo é tudo. Quando o judeu, aí no caso, olha, em Gálatas também tem um problema parecido. Gálatas estavam querendo abraçar o cristianismo e também o judaísmo. E a Bíblia chama essa atitude de incredulidade também. Mistura também é incredulidade. Né? Gostei muito quando a pastora Marilene trouxe a seguinte frase: quando você acrescenta algo a Cristo, você tira de Cristo. Quando a pessoa entende, olha, ok, Jesus Cristo salva, mas eu preciso circuncidar, porque se eu não circuncidar, eu não vou ser salvo. Ah, tirou de Cristo, meu querido, porque a salvação é exclusivamente pela morte de Cristo. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Meu querido, a sua obra não paga um centavo da salvação. Tá? A sua santidade, a sua maturidade cristã, qualquer coisa, não paga um centavo da filiação. Você agora é filho de Deus. E ninguém pode pagar um centavo disso. Jesus Cristo pagou. Glória a Deus, igreja. Então, mistura também é chamado na Bíblia de incredulidade. Outra coisa que na Bíblia é chamada de incredulidade: fé sem obras. Fé sem obras é incredulidade. Né? Alguns podem estar dando parafuso, pastor, mas a salvação não é pela graça, então as obras são o quê, meu querido? Meu querido, salvação é, primeiro, salvação é transformação. Você recebe a mente de Cristo, você recebe o Espírito Santo, sua mente muda. Tá? E aí você pratica as boas obras, não é para ser salvo, mas sim porque você é filho. Glória a Deus, igreja. Porque você é filho. Né? A nossa tendência natural é de colocar confiança nas obras. Isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Ou pode gerar medo ou arrogância. Tá? E isto é incredulidade. Tá bom? Uma fé sem obras é incredulidade. É fé de demônio. Tiago diz, olha, né? Eu tenho fé, não tenho obras. Aí Tiago diz, mostra sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras. Os demônios também creem. Eles creem e estremecem. Né? Tem um versículo na Bíblia que mostra que até o Satanás crê. Está lá em Apocalipse 12:12.
depois você lê lá. Né? Quer colocar aí? Coloca aí, Apocalipse 12, 12. Né? Precisa abrir, não. Vai colocar ali. Só se eu errei a passagem, né? Eu costumo dar esse trem aí. Ai da terra, porque Satanás desceu até ela, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Deus já falou com ele, você está perdido. Ele crê nisso. É uma promessa, você está perdido. E ele age, ele está trabalhando, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a Bíblia fala, né, que os anjos creem, estremecem, mas não obedecem. Incredulidade também. Outra coisa que a Bíblia fala, ensina, que chama de incredulidade. Está lá em Romanos 1. Temos a revelação geral de Deus à natureza, o homem desculpável, não dá glória a Deus e se volta para os ídolos. Né? As pessoas aí fora vai chamar de fé. Cada um tem sua fé. Não é assim lá fora? Ah, fulano acredita em Buda, o outro tem fé. A Bíblia vai chamar de incredulidade. Por quê, meu querido? A Bíblia, ela não tem dúvida que a palavra de Deus, ela não passa dúvida que existe outras verdades. A Bíblia chega para você e o seguinte, olha, essa é a verdade, pronto e acabou. Não tem ecumenismo, não tem mistura, é a palavra de Deus e pronto. Tudo que é fora disso aqui é mentira. E o ato de acreditar em outras coisas e não na verdade é incredulidade. Então as pessoas que adoram outros deuses têm um nível de incredulidade sim, porque rejeitam a revelação geral de Deus e se tornam loucos, tendo-se por sábios, se tornam loucos e adoram a criatura no lugar do Criador. E a Bíblia chama isso de incredulidade. Não é fé, é fideísmo. Fideísmo, a definição aí fora que você vai encontrar aí fora, é tudo que não é levado através da razão. Não é comprovado através da razão. Essa é a definição que você vai encontrar aí no Google aí. Na Bíblia, meu querido, fideísmo é tudo que sai fora da palavra de Deus. Porque tudo que sai fora da palavra de Deus é mentira. É loucura. Não é verdade. Não tem nenhum pingo de racionalidade. É loucura. Tá? A Bíblia chama de loucura. Amém, meus amados? Mas nós que somos os da fé, nós acreditamos num Deus único, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Ele é a verdade. Glória a Deus, meus amados. Se a razão não está em Deus, meu querido, e a razão é uma coisa boa, se ela não está em Deus, não está em lugar nenhum. Glória a Deus, igreja. Então vamos ler o texto. Então vocês aprenderam sobre fé? Amém, meus amados? Vocês aprenderam sobre fé, né? A fé pode ser o conjunto de mandamentos, doutrinas e promessas, né? Isso é chamado de fé. E fé também é o ato de viver, né? Crer, o crer da Bíblia, não crer aí fora, que é viver de acordo com esses mandamentos, né? Doutrinas e promessas. Glória a Deus, amados. Então, quando você lê fé na Bíblia, né? Você vai ter que ver o contexto para ver que fé é essa. É o conjunto das doutrinas, dos mandamentos, ou o ato de viver de acordo com os mandamentos e doutrinas, a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Ou seja, o visível veio existir do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, ele foi arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Pai Santo, esta é a Tua palavra poderosa, fiel, Tua palavra de justiça. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito me ajude neste momento, para que eu seja exato, meu Deus, para que eu seja claro, no nome de Jesus, para que eu seja fiel à Tua palavra e para que eu seja claro, meu Deus, no meu falar, no nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito ajude os meus irmãos para que eles possam entender a Tua palavra. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito opere em nós poderosamente para que sejamos praticantes da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O autor de Hebreus, meu querido, até chegar nesse ponto aqui, você tem que entender o seguinte: isso aqui não é uma definição barata, geral, do que é fé. A fé é uma coisa que a gente espera e é a certeza, a convicção de coisas que não vemos. Não é essa a intenção do autor aqui, não. Estão entendendo? Para ele falar isso aqui, chegar nesse ponto, ele falou da fé. Ele ensinou, ele escreveu sobre a fé. Tá? Não é uma definição que você pode pegar e colocar para qualquer coisa que as pessoas acreditam. O que ele está querendo dizer aqui, e isso você tem que olhar o contexto do texto, que fé é o seguinte: é a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir, amém, meus amados? E a convicção, e algumas versões aí, a prova que existem coisas invisíveis, Não gosto muito dessa não, porque foge do contexto, tá? A versão da Ara é melhor, nessa questão de definição de fé. A fé é a prova que existem coisas que não vemos, Não pega bem com o contexto não, mas a Ara, o tradutor foi melhor aí, tá? É a convicção que existem coisas, é a convicção de que, a convicção de coisas que nós não vemos. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus amados? É a convicção de coisas que nós não vemos. E o que o autor está querendo falar aqui para a igreja? Olha, várias coisas aqui que ele pode estar falando aqui. Vocês não viram Cristo crucificado, mas vocês creram. Vocês, e mais para o contexto, vocês não sacrificam animal, vocês não têm nada de palpável no cristianismo, a não ser a ceia e o batismo que nós temos, Mas vocês creem que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e vocês são justificados. Glória a Deus, meus amados. Diante do contexto, porque no contexto, o que o autor de Hebreus trata do tempo todo? Primeiro ele fala o seguinte: olha, Cristo é maior do que os anjos. Por que Cristo é maior do que os anjos? Você sabe? Porque Ele é Filho. Porque está escrito nas Escrituras que todos os anjos o adorem. O autor de Hebreus fala isso. Olha, vocês estão loucos, Anjo, o que é anjo? Está escrito que todos os anjos o adorem.
acerca de Jesus está escrito o quê? O pai dizendo para o filho, assenta à minha direita. Isso não é pouca coisa, meu querido. Ou seja, você vai mandar. Até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O escritor de Hebreus também fala o seguinte, escreve o seguinte, do pai falando para o filho, né? Deus, o teu trono é de justiça e de equidade. Está falando de Jesus, meu querido. Glória a Deus. Então Jesus é maior que os anjos, porque Jesus é Deus. E aí o autor fala, ele foi realmente humilhado, feito menor que os anjos, mas ascendeu em glória. Né? E o autor de Hebreus fala, ele é a exata expressão de Deus. Glória a Deus, meus amados. Jesus é maior do que Moisés. Por que Jesus é maior que Moisés? Moisés foi um obreiro, um servo na casa de Deus. O autor de Hebreus vai falar, mas Jesus é o dono da casa. Porque ele é filho do dono. Glória a Deus, igreja. Moisés foi fiel, né? Servo de Deus, mas Jesus, ele é o filho. Então, olha, não volta para a antiga aliança, não. Mexe com o judaísmo, não. Né? E o judaísmo teve seu papel, o Antigo Testamento teve seu papel, né? A antiga aliança teve o papel dela, agora nós estamos na antiga ou na nova aliança? Na nova aliança. Glória a Deus, igreja. E aí, por fim, aí o autor de Hebreus reclama, né? Olha, vocês deviam estar dominando essas coisas. Aí ele começa a falar, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Né? E aí ele fala o seguinte, vocês deviam estar dominando isso aí, tá? Mas vocês se tornaram tardios em aprender. Mas eu vou aprofundar se Deus permitir. Né? Se Deus permitir, vamos lá. Aí o autor de Hebreus aprofunda na questão de Melquisedeque. Pastor, o que é isso, Melquisedeque? Meu querido irmão, Abraão, ele foi para uma guerra e trouxe os despojos da guerra. Aí chegou um sacerdote que ninguém sabe de onde é, de onde veio. Né? E chegou e falou, bendito é Abraão, né? Abençoado seja Abraão, filho do Deus Altíssimo. Né? Aí Abraão, né? Eu sou bendito, é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E aí Melquisedeque abençoa Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Aí que o autor de Hebreus fala, olha, Levi é filho de Abraão, é descendente de Abraão, desculpe. E Levi é menor do que Melquisedeque, porque o menor é abençoado pelo maior. Quem foi abençoado ali? Abraão ou Melquisedeque? Abraão. Melquisedeque, Abraão. Então Melquisedeque é maior. E está escrito nas escrituras lá em Salmo, tu és sacerdote por enquanto ou para sempre? Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é isso, pastor? Porque na antiga aliança tinha um sumo sacerdote lá. E todo ano ele entrava diante do Santo dos Santos. Mas antes de entrar no Santo dos Santos, o autor de Hebreus fala, né? Ele prestava o sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador. Prestava e entrava. E toda hora tinha que fazer esse sacrifício. E estava escrito lá no Antigo Testamento que sangue de animais não pagam pelos pecados. É uma cerimônia. Está passando uma mensagem, é necessário, tinha que fazer, mas não apagava os pecados. E o próprio sumo sacerdote era imperfeito. Aí o autor de Hebreus compara, né, o tabernáculo lá de Moisés com o tabernáculo celestial. Jesus Cristo, ele fala, Jesus Cristo entrou no tabernáculo celestial. De uma vez por todas, porque ele é santo, justo e verdadeiro. E da mesma maneira que o sumo sacerdote devia entrar da maneira correta para sair vivo do Santo dos Santos, porque se ele entrasse de qualquer maneira ele era morto, Jesus Cristo fez algo diferente. O véu foi a morte dele, meu querido. Ele morre, ele é crucificado, mas ele é ressuscitado no terceiro dia. Sabe o que isso significa? Você lembra que Jesus falou um montão de coisa acerca dele mesmo? Ele deu um montão de doutrina, ensino e mandamento. E uma coisa interessante, ele falou que deixava o povo doido. Eu sou filho de Deus. Porque com essa frase, ele estava se igualando a Deus. Isso deixava o judeu doido. Né?
Quem já leu isso nas Escrituras? Hã? Mas só que aconteceu o seguinte, meu querido. Ele morreu e ressuscitou. Você já viu aquela coisa, quando você vai no cartório, o cara vai lá e lê tudo e carimba? Né? A ressurreição de Jesus é como se fosse o carimbo de Deus. Olha, pum, ele é o meu filho. A palavra dele é a verdade. O sacrifício dele é perfeito. Uma vez por todas, fez o sacrifício por nós, o sacrifício perfeito. Glória a Deus, igreja. Isso é poder demais, meu querido. Medite nessas palavras em casa. Isso é poder demais. Por isso que Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Amém, igreja? E aí nós acreditamos nessas coisas. Convicções de coisas que nós não vimos. Que vem de Deus. Isto é fé. Versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, né? Aí aqui ele está tipo uma introdução aqui, olha. Foi através da fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Este versículo, ele faz um link com o versículo 1, do capítulo 1 de Hebreus. O que está escrito lá? Está escrito lá da seguinte maneira, olha. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos antigos, ou seja, aos nossos pais, agora nos fala através de quem? De quem, meus amados? Do Filho. Vou explicar. Os antigos, desde Adão, o homem foi orientado. O homem recebeu mandamentos, recebeu doutrina. Por exemplo, quando Deus fala assim para Adão, vamos lá, vamos aprender. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Mandamento ou doutrina? Mandamento. Porque do dia que dele comer, certamente o quê? Está mais para promessa, né? Doutrina, promessa, uma mistura. Dá para misturar, tá? Às vezes doutrina é, né? Tá? Desde os antigos, Deus ordena, Deus fala com o homem. E desde os antigos, né? Desde Adão, é necessário fé. Viver de acordo com a orientação de Deus. Amém, meus amados irmãos? E aí o autor fala, olha, um montão de gente lá no Antigo Testamento receberam orientações de Deus, doutrinas, promessas, mandamentos, e obedeceram. E obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, do modo do que se vê, o que nós vimos foi feito pelo invisível. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Então, assim, olha, nós entendemos, aí ele fala, nós entendemos, o autor de Hebreus aqui, meu querido, ele vai começar lá de Gênesis capítulo 1. Primeiro ele começa com a criação, e depois ele vai falar dos personagens. Nós entendemos que é a fé, nós temos fé, nós acreditamos, entendemos o que? Deus fez o universo através da sua palavra. Deus fez o universo pelo seu poder. E eu gostaria de desafiar todo adolescente jovem, né, porque eu sei que você está escutando na faculdade, na escola, tá? Te desafio a você abraçar a sua fé. E com intrepidez e falar, tá vendo esse céu aqui? Foi Deus que fez. Tá vendo as estrelas? Foi o Todo-Poderoso que fez. Ousadia, certeza. Tá? Fora disso, é a loucura
de acreditar que tudo veio do nada. Tá? Veio do nada. Veio ali, alguns estão falando da teoria, né? Que é como se fosse da gravidade absoluta ali, né? Como se tivesse um ponto ali no universo de gravidade total e ali há caos puro e aí as coisas vieram a existir. Ah, meu querido, vai estudar química, vai estudar outras coisas para você ver que é loucura falar isso, que essa complexidade toda veio do acaso. Loucura. Tá? Vai estudar química, tá bom? Mas nós já sabemos a verdade. Glória a Deus, igreja. Nós já sabemos a verdade. Ou seja, nós temos convicção de coisas que nós não vimos. Como diz Deus para Jó, né? Onde você estava quando eu lancei os céus e lancei as estrelas? Você não estava lá. E não estávamos mesmo, mas nós cremos. Glória a Deus, meus amados. Convicção de coisas que nós não vimos. Então, até agora, o que o autor está falando sobre fé? Convicção de promessas que Deus deu, amém, meus amados? Convicção, certeza das coisas que se esperam, ou seja, certeza das promessas de Deus, amém, meus amados irmãos? E convicção de fatos que nós não vimos. Glória a Deus, igreja. Então, vamos continuar aqui. Aí ele vai dar alguns exemplos. Olha só, Abel foi um homem de fé. Olha o que diz aí no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Né? Deixa eu voltar para aqui, porque aqui no esboço está na NVI. Deixa eu voltar para a área aqui. Né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, meu querido. Todo mundo conhece a história de Abel? Caim e Abel, né? Abel, meu querido. Ele recebeu orientações de Deus. Não está registrado. Você não vai ver nas escrituras, olha, Deus conversando com Abel. Você vai ver Deus conversando com Caim. Mas com Abel não. Né? Mas nós sabemos que Abel agiu segundo a vontade de Deus. Amém, meus amados? E Deus aceitou o sacrifício dele. Ele fez o sacrifício do jeito que Deus queria, com a disposição que Deus esperava dele. Caim não. Caim ofereceu a Deus um sacrifício lá. Não sabemos qual foi o erro, mas Deus fala com ele. Caim, por que você está aí, de cabeça baixada, aí, não é triste? Se comporte. Comporte-se bem, porque assim você será aceito. Né? E você sabe o que Caim fez. Né? Deus fala com ele, controla a sua ira, senão, né, controla a sua ira aí. Mas Caim ficou irado mais ainda e matou o seu irmão. Mas Abel agiu pela fé. Né? De acordo com aquilo que ele tinha recebido de Deus. Meus amados, ao longo do Antigo Testamento, Deus vai dando informações, mandamentos, doutrinas. Ele vai ensinando. Entendendo? E aí, a fé de Abel, por exemplo, é diferente da nossa fé. O ato de acreditar, de viver, viver, né? Acreditar está forte, está enraizado dentro da gente, né? O ato de viver, né, de acordo com a fé, né, com as doutrinas, nós temos parecido com Caim. Esse ato, né, confiar em Deus, viver para Deus. Mas as doutrinas, os mandamentos e as promessas eram diferentes para Abel. Amém, meus amados? Né? Eram diferentes. Tá? Porque eram outras coisas estavam em jogo ali.
por exemplo, para nós, quais são as promessas para nós hoje? Tem a promessa que, por exemplo, virá o Messias para tirar os nossos pecados? Para nós, o Messias já veio e tirou os nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Mas para os antigos, tinha essa expectativa. Tinha essa expectativa. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus, igreja. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é o filho da mulher? Jesus. Então, Deus plantou essa expectativa desde o Éden. Vai acontecer algo, alguém vai vir para derrotar o nosso acusador. Tá? E Abel creu em Deus. E a oferta dele fala. Talvez o autor esteja falando o seguinte, olha, a oferta dele ainda fala, é simplesmente, ou seja, olha, o exemplo dele serve para nós, só isso, ou algo mais profundo, é isso, mas algo profundo. Vamos lembrar do contexto. A igreja estava sendo perseguida e sendo persuadida para voltar para a antiga aliança. O incrédulo oprime o que tem fé. Caim matou Abel. Tá? Talvez seja isso, essa expressão, a oferta dele ainda fala, né, carregue esse significado aí. Tá? Quem está aprendendo aqui? Glória a Deus, igreja. Abel foi obediente. Caim foi o primeiro a cultuar a Deus segundo seus próprios pensamentos. Foi o primeiro a tirar daquilo que Deus tinha dado ou colocar algo além daquilo que Deus tinha dado. Ele chegou até Deus. Ele acreditava em Deus, mas quis cultuar a Deus segundo a sua maneira. E isto é chamado nas Escrituras de incredulidade. Amém, meus amados? Mas Abel viveu de acordo com a vontade de Deus. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Né? Foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quando você lê lá em Gênesis, o que está escrito sobre Enoque lá? Quem lembra? Enoque o quê? Andou com Deus. O texto fala que ele obteve bom testemunho. Enoque viveu com Deus. Viveu para Deus. Enoque creu em Deus. O creu da Bíblia, não creu de hoje. Tá? Enoque foi um homem de fé. Acreditou nos mandamentos, doutrinas e promessas de Deus. E andou segundo essas doutrinas e mandamentos e promessas. Aí o que Deus fez? Você não vai passar pela morte. Vem embora. Não sabemos onde Enoque está, meu querido. Não sabemos, isso é especulação. Né? Mas ele está com Deus, ele é amigo de Deus. Glória a Deus. Obteve bom testemunho da parte, né, de Deus, dos homens. Ele andou com Deus. E está escrito lá, de modo que já não o era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, de modo, né, que ele foi tomado mesmo. Ele deixou, sumiu. Porque Deus o levou. Glória a Deus, igreja. Né, é uma amostra daquilo que Deus vai fazer com a gente. Amém, meus amados? Quem vai ser arrebatado aqui? Ou arrebatado ou transformado. Né, as duas coisas, meu querido, você está no lucro. Glória a Deus. Oh, maravilha. Mas é acreditando nas promessas. Né? Quem lembra daquela música? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu criado. Não sei mais o resto da letra. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu querido irmão. Amém, igreja? Obteve bom testemunho, já falei sobre isso. Ele andou com Deus,
foi comprovado, ele andou, ele era amigo de Deus, ele viveu para Deus. Né? Abel morreu, mas veio um outro, Sete, e a partir de Sete, filho de Adão e Eva, o nome do Senhor começou a ser invocado. Ou seja, a fé entrou em ação ali. E aí, a descendência de Sete até Enoque buscou a Deus, né? E foi até Noé, pessoas crendo em Deus, buscando o Senhor Todo-Poderoso. Aí o versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Não tem como agradar a Deus sem fé. Porque o que é a fé? O autor aí sim, eu gosto mais dessa definição aqui, ó, do versículo 6. Né? Na minha forma de entender, o autor aprofunda mais sobre fé do que no versículo 1. Né? Porque aí, aqui ele vai mais, né, exato, mais um ponto. Porque no versículo 1, se a gente não ler com cuidado, fora do contexto, a gente vai achar que fé é qualquer coisa. Qualquer crença. Acreditar no futuro, Não. Aqui é mais exato. Né? Não que a palavra de Deus é incompleta em alguma parte, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Eu estou querendo dizer para que o homem do século 21, como eu, entenda o que é fé. Porque quem leu na época entendia que estava falando, só existe uma fé, a fé em Deus. Né? Agora eu preciso, né, por causa da influência aí do mundo, conceitos de fé, eu preciso de mais clareza. Tá? E aí o autor fala aqui, olha que interessante, porque quem se aproxima de Deus, né, é necessário crer em quê? Que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meus amados, nessas três palavras, essas três coisas, Ele existe, galardoador daqueles que o buscam, temos doutrina, mandamentos, ensinos e promessas. Quer agradar a Deus, meu querido? Creia que Ele existe. Tá? Ele existe. Quem não acredita que... Quem, né, não começa por aí, olha, Deus que criou todas as coisas, existe um Deus, não dá o primeiro passo, mas não para por aí, porque os demônios também creem em Deus. Crer que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, olha, crer que Ele existe e que as promessas dEle vão se cumprir na vida daqueles que vivem de acordo com as doutrinas, promessas e mandamentos. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Isto é fé. Tá? E aí, meus amados, você pode desenvolver, olha, pensar, né? A Bíblia é tão rica, cheia de mandamentos, promessas, né? Nós, o povo da nova aliança, nós temos promessas para nós. Amém? Por exemplo, você tem que tomar cuidado com as promessas exclusivas para Israel, no Antigo Testamento. Tem promessa que é só para Israel, a nação de Israel. Tá? Tem que tomar cuidado ao ler as Escrituras. Amém, meus amados? Tem que tomar cuidado. Tem promessa lá do Antigo Testamento que é para o Antigo Testamento e vem para nós hoje ainda. Amém, meus amados? Glória a Deus. Tem muita, a Bíblia é uma maravilha. Tem doutrina, por exemplo, que é só para o Antigo Testamento. Por exemplo, o sumo sacerdócio acabou. A gente obedece aquelas regras? Não, acabou. Né? Nós vamos participar da ceia. É uma nova doutrina para nós. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem está aprendendo aqui? É, meu querido. E assim vai, meu querido irmão. A Bíblia é rica. A Bíblia é maravilhosa. Fala uma promessa de Jesus aqui. Ele vai voltar. Né? Eis que estarei convosco. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? E é do Antigo Testamento, vem para o Novo Testamento. Hein? Glória a Deus, meus amados. Né?
E assim vai, tem muitas promessas de Deus para nós hoje. E nós caminhamos em cima delas. Amém, meus amados? Amém? Glória a Deus. Vou te dar um exemplo aqui, você vai entender melhor. Se você estiver passando por alguma dificuldade, e você ora a Deus, acabe com essa dificuldade. Deus prometeu que acabaria com todas as dificuldades? Não. Mas pastor, então eu não estou tendo fé, não? Não, você está tendo. Você tem a fé, a sua fé está operante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o único todo-poderoso. Glória a Deus, meus amados. Quem é que pode resolver todas as coisas? Quando você está orando, então você está exercendo o quê? Fé. Aprendeu, meu querido irmão? Amém? Né? E tem doutrinas por trás disso aí, olha só. Deus é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é sábio. Né? Então, olha só, você está falando com essa pessoa aí. Glória a Deus. E outra, Ele é soberano. Né? Você está entendendo. Você está exercendo fé. Né? As promessas, meu querido, você pode tomar posse. Olha, acabou. Eu tenho isso, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Pode tomar posse mesmo. Olha, Deus prometeu, quem invocar o nome, quem viver para Jesus, será salvo. Eu sou salvo. Eu não oro para ser salvo. Oh, Deus, me dê a salvo. Não, meu querido, eu oro outras coisas. Eu sou salvo por Cristo Jesus. Quem é salvo aqui? Aplauda o Senhor Todo-Poderoso. Né? E aí o autor continua, meu querido irmão, e tem tanta coisa aqui que ele fala, né? É maravilhoso demais aqui. Eu gostaria de ler o texto todinho, porque o texto é poderoso. Este texto aqui é poderoso, porque ele quer mostrar para os leitores, olha o seguinte, olha, estes homens viveram segundo a palavra que Deus tinha para eles. E depois de provar que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que o sumo sacerdote, né? Qual que é a intenção do autor de Hebreus aqui? Olha, vivam segundo a palavra de Deus. Estamos numa nova aliança. Creia no sacrifício de Jesus. É suficiente para a sua salvação. Jesus Cristo é o âncora da sua alma. Ele entrou no véu e foi para a presença do Pai. E aí, quando ele fala âncora para a sua alma, imagina a figura que Jesus Cristo, né, assim como o sumo sacerdote, tinha uma corda lá para puxar ele, né? Se morresse, não está na Bíblia, mas está na tradição judaica. Né? Se ele morresse lá, e puxavam ele. Mas a corda em Jesus, meu querido, não é para puxar ele não, é para te puxar. Ele é o âncora da nossa alma. Amém? Talvez seja isso que o autor de Hebreus tinha em mente quando ele fala Jesus é o âncora da alma. Ou o barco mesmo, né? Uma corda com uma âncora, né? O fato é, meu querido, que Jesus está lá e a figura é a seguinte, tem uma cordinha saindo lá do santo celestial, a presença do Pai, e vindo até você. Você tem acesso. Então puxa essa cordinha, porque Cristo puxa, né? Cristo, Ele está lá, segurando você diante do Pai. Amém, meu querido irmão? Isso é poderoso demais, isso é maravilhoso, igreja. Leia depois Hebreus, né? Essa semana eu li umas tão de vez. A bateria acabou. E aí a gente vai lendo e vai chorando, né? A gente vai sendo renovado pela palavra de Deus, e Deus vai testificando os nossos corações, e a gente vai levantando as mãos para o céu e dando glória a Deus por Cristo Jesus. Mas o autor prossegue mostrando os homens que viveram segundo a palavra de Deus, naquilo que Deus tinha dado para eles. Aí ele começa de Abraão, né? Pela fé Abraão, quando obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Olha só a promessa aqui, olha. Como em terra alheia, habitando em terras com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só aqui.
nesse textinho que a gente acabou de ler aqui, tem mandamento e promessa. Qual que é o mandamento aqui? Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio dos seus, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Né? Farei de ti uma grande nação, né? E vou dar essa terra para vocês, para você. Está entendendo? Olha só, mandamento exclusivo para Abraão, não é para você. Sai do meio da tua parentela, não é para você. É para Abraão. Foi para Abraão, amém, meus amados? Então foi um mandamento para Abraão e promessas para Abraão e a sua posteridade. Glória a Deus. Abraão agiu segundo a palavra de Deus. Fé. Amém, meus amados irmãos? E olha só o desafio da fé. Não sabia para onde ia. Peregrino em terra estranha. É a nossa caminhada cristã, meu querido irmão. Nós não somos daqui. Tem dificuldades pelo caminho. Mas Deus deu promessas maravilhosas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Isso é poderoso demais, meu querido. Né? Olha só, aí não para por aí não, tem muitas outras coisas aqui para Abraão, porque guardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto e edificador. Olha aqui, aqui tem, o autor está falando, olha, Abraão tinha uma ideia ali da vida eterna, né? A cidade sim, que tem fundamentos em Deus, né? Deus é o arquiteto. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mas, de novo, promessa, fé. Acreditar nas promessas de Deus. E ela acreditou em uma doutrina, olha, Deus é fiel. Amém, meus amados? Por isso, também de amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha o que diz o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Isso é importante. Eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Algumas promessas Deus cumpriu na vida de Abraão. Outras não, porque era para o futuro. Está entendendo? O autor de Hebreus está querendo comparar com a nossa caminhada, meu querido. Direto o autor de Hebreus fala da salvação em Cristo e da vida eterna. A carta todinha. Nós não vemos a vida eterna ainda, meu querido. Nós não vemos o novo corpo, nem temos ideia de como que vai ser isso. Né, eu fico paro para pensar e fico assim, como que vai ser uma vida sem tentação? Né? Sem pecado. Como que vai ser uma vida assim? Não, meu querido, não entendo. A gente especula, mas nem faz cócegas. Tá? Mas é promessa de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, olha só, meu querido, o trem é tão profundo, vamos filosofar um pouco aqui. Meu querido, do jeito atual que nós estamos, nem feliz, nem se tudo der certo, se tudo der certo a gente vai ficar apático. Se não tivermos o suor do rosto, porque o suor do rosto veio por causa da queda, a gente fica, que isso, que vida é essa? Né? E fica sem sentido. Olha só como que a nossa mente é tão atrapalhada. A gente precisa dessas coisas. A gente precisa da dificuldade para viver. Porque senão a gente fica... Olha só como que é o nosso estado atual. Mas virá o dia, meu querido, que toda dor vai acabar. Toda tristeza vai acabar. A morte será derrotada. Né? A morte é o último inimigo a ser vencido, como diz Paulo, né?
Mas Paulo diz, né, derrotada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. E está escrito lá, que depois de Deus derrotar todos os inimigos e esmagá-los debaixo dos pés de Cristo, vai acontecer algo maravilhoso na ressurreição, na glorificação. Deus será tudo em todos. Meu querido, vai ser um estado superior ao de Adão antes da queda. Já parou a pensar nisso? Adão, antes da queda, ele tinha a possibilidade de seguir sem pecado ou de pecar. Nós, depois da glorificação, não vamos mais pecar. Deus será tudo em nossas vidas. Esta promessa que Deus tem para a sua vida. Esta é a Canaã celestial. Esta é a terra prometida. Meu querido, todo projeto humano é uma porcaria e tem data de validade. Mas as promessas de Deus são eternas e maravilhosas. Glória a Deus, igreja. Então, pela fé, meu querido, acreditando nas promessas, vamos perseverar em Cristo Jesus. Vamos tirar todo o embaraço da nossa frente. Vamos prosseguir aqui no texto. Né? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, né? Este estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, né? Aquele que acolheu alegremente as promessas. Ou seja, olha, né? Isaque era a promessa de Deus. Né? Ele era também alvo das promessas de Deus, como diz aqui o texto. A quem se tinha dito, em Isaque será chamado o quê? A sua descendência. O que Deus falou para Abraão? Olha só. Abraão, vai ser Isaque, o pai da sua descendência. Tá? Ele que vai ser o pai dos inumeráveis, dos incontáveis. Viu, Abraão? Ele vai ser o próximo patriarca. Mas aí Deus dá um nó. Pede a Abraão Isaque em sacrifício. Mas aí, pela fé, olha só a fé de Abraão aqui. Né? Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é poder demais, meu querido. Isso é poder demais na vida de um homem. Meu querido irmão, cresça na fé. Jesus, direto quando tinha B.O. com os discípulos, ele falava algo interessante com os discípulos. Homens de pequena fé. E nós temos deficiência de fé, meu querido. Nós temos deficiência de fé. E Abraão, aqui nós vimos aqui a fé operando. Olha, Abraão, está aqui no texto, olha. Isaque será o pai das nações. Está aqui, olha. Deus pediu Isaque em sacrifício. O que Abraão acreditou? Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então vou sacrificar. Foi o anjo que segurou até o último momento, meu querido. A faca ia para o pescoço de Isaque. Tá? Mas aí nós vemos a fé de um homem que creu nas promessas. Amém, meus amados irmãos? Isso é maravilhoso demais. Né? E não dá para ler tudo. Ele vai falar de Isaque, dos patriarcas, de Moisés, né, dos juízes, né? Não vai dar, não. Né? E aqui, né, por coincidência, o texto que eu vou ler vai falar justamente da falta de tempo. Olha o que diz aqui, olha. Né? O que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, né? Da mesma maneira que eu não vai ter tempo para ler tudo aqui, dos outros heróis da fé, né? Está faltando aqui. Ele também está sem tempo, né? O autor aqui, né?
Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outras, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provida coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus amados, o que esse texto acabou de falar aqui? Muitos exemplos, né? Esse texto acabou de falar aqui que a fé promove vitórias e a fé aguenta as provações. A fé resiste. Pela fé, alguns subjugaram reinos, destruíram exércitos. Mas pela fé também, outros ignoraram a vida e preferiram ser mortos. Foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías. Vocês estão entendendo o que é fé, meu querido? O que a fé faz na vida do sujeito? Ao crer em Deus, ao obedecer a Deus, obtiveram promessas, mas também foram resistentes. Eu não sei pelo que você está passando, meu querido. Eu não sei pelo que você está passando. A fé promove vitórias, mas ela também promove resistência. Até a morte. Glória a Deus, igreja. Estou entendendo o que a fé faz? O que é fé? Amém, meus amados irmãos? O autor de Hebreus fala tudo isso por causa de um ponto. O autor e consumador da nossa fé. Versículo 1 do capítulo 1. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos antigos, nos fala agora através do Filho. Tudo isso, meus amados, o autor diz para o seguinte: permaneçam firmes em Cristo Jesus, porque a recompensa é certa. Creia nas doutrinas de Cristo. Viva de acordo com as doutrinas de Cristo. Viva de acordo com os mandamentos de Cristo. Viva de acordo com as promessas de Cristo. Fé. A recompensa é certa. E ele está falando o seguinte: olha, eles viveram pela fé e não receberam todas as promessas, para que sem eles, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Eles praticavam o sacrifício olhando para o futuro. Nós participamos da ceia e olhamos para o passado. O aperfeiçoamento aconteceu, meu querido, há 2000 anos atrás. A santificação aconteceu há 2000 anos atrás, meu querido, quando Jesus Cristo disse: está consumado. O Antigo Testamento faz sentido ali na cruz do Calvário. Ali, meu querido, cumpre. A sombra se encontra um corpo.
Jesus Cristo na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Todos os antigos foram aperfeiçoados ali, na cruz, como nós somos aperfeiçoados no passado, porque a obra de Cristo, ela invade o passado, e ela vai rompendo o futuro até chegar o nosso Redentor. Vai chegar um dia que Deus vai falar: acabou, agora é o juiz. Vai lá, juiz de toda a terra, julga os homens. Mas enquanto esse dia não chega, meu querido, o que aconteceu 2000 anos atrás vai atravessando e vai salvando. E pessoas vão dizendo, e o coro de pessoas dizendo a seguinte frase: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, até a volta de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Firme em Cristo Jesus. No capítulo 12, ele fecha aqui, vou fechar aqui, com um ponto aqui que ele quer chegar. Olha só, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, sem vacilar, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Tudo isso foi escrito, meu querido, porque eles queriam acrescentar a Jesus ou abandonar Jesus para o judaísmo. É pecado. Isso é tratado como pecado na carta aos Hebreus. Tá? Mas aplicando para você, às vezes não é o judaísmo que está te tentando. As obras lá que você pega, as pessoas gostam de pegar em coisas. O pessoal gosta de comprar o salzinho, gosta de materializar a fé, como eles queriam materializar através do judaísmo. Deus deixa a seguinte palavra para você, através de Cristo Jesus, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem nada para pegar, meu querido. A única coisa que nós pegamos aqui é o vinho e o pão que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. O resto, meu querido, é você crer. É você crer no invisível, é você crer nas promessas, é você crer na doutrina. Tudo isso, o autor precisou fazer tudo isso para afirmar a fé dos hebreus. Então, meu querido, o que tem sido, o que tem atrapalhado você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé? Às vezes não é apostasia, como é no caso aqui do contexto. Às vezes é dinheiro, trabalho, às vezes é time de futebol, às vezes são pessoas. Não, meu querido irmão. O pecado, ele é igual à água, ele se adapta ao recipiente. O pecado, meu querido, ele se adapta a tudo. A pessoa pode ir lá para o monte e não ter nada, ninguém, o pecado vai estar lá. E o que é que tem atrapalhado? Você está se embaraçando com coisas dessa vida? Como diz a música, do pastor Almir: que farei com Jesus chamado Cristo? O que é que você está fazendo com Cristo? Ele é o seu eterno Salvador? Ele é o único? Ele é a sua alegria? É Ele que provoca em você toda sorte de sentimentos bons? É nele que está a sua esperança? É nele que está a sua verdade para a vida? Ou você aceita as verdades do mundo? Meu querido irmão, Jesus Cristo não deixa brecha para dois senhores. Ou você tem Ele como único caminho, única verdade ou a vida, ou nada. Meu querido irmão, que a sua vida seja governada pelas doutrinas, mandamentos e promessas de Deus. Que você seja um homem de fé, porque a sua recompensa é certa, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, igreja. Fique de pé no nome de Jesus.
olhe firmemente para Cristo. Abaixe sua cabeça, vamos orar.